A paz do Senhor, povo de Deus, e aqui estamos nesta manhã de quinta-feira. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria, cumprimentando a todos vocês. Onde quer que vocês estejam, recebam esta saudação maravilhosa, paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dessa que vos cumprimenta, Evangelista Odete. Nós já estamos aqui preparados para orar, iniciarmos esta quinta-feira em oração. E nós vamos clamar a Deus. Eu te convido para se ajuntar a nós, vamos orar ao nosso Deus. Não saia de casa sem orar. Não comece os teus afazeres antes de orar. Antes de fazer qualquer coisa, ore a Deus. Peça a direção de Deus hoje para aquilo que você vai fazer, aquilo que já está aí determinado, agendado, aquilo que você já propôs no teu coração de fazer no dia de hoje. Então ore primeiro. Ore a Deus, clame a Deus, peça a Deus. Chega de perda, chega de prejuízo. Coloque tudo nas mãos do Senhor, aprenda. Nós temos que aprender a colocar tudo nas mãos do Senhor, para que o nosso sofrimento seja menos, que as nossas perdas sejam menos, ou seja, até eliminadas perdas do meio da nossa família, de dentro da nossa casa, da nossa própria vida, aquilo que nós, toda a vida repetindo a mesma coisa, toda a vida tomando decisões, toda a vida se precipitando em fazer algo que só tem nos trazido desgosto, tem nos trazido perdas, prejuízos, decepções. Então vamos aprender a colocar tudo na mão do Senhor. Eu sei que nesta manhã eu estou falando com pessoas que estão aí abatidas, né, porque têm se sentido desmerecidos. Quem sabe alguém dentro da tua própria casa tem desmerecido você, tem te reprovado no que você tem feito. Mas nós vamos pedir ao Senhor que venha com suas mãos poderosas nos alcançar e nos livrar dos males, as estratégias do mal, a manipulação, o laço do maligno está aí armado e Deus vai quebrar. Deus vai quebrar, vai anular, vai cancelar. Deus vai invalidar a força do mal e vai nos dar vitória. Por isso que nós temos que orar antes de fazer qualquer coisa, antes de comprar, de vender, de trocar, antes de sair de casa. Coloque no teu coração que você teve perda até dia de hoje, mas a partir de hoje não vai ter mais perda, porque tudo que você fizer, você vai buscar a direção de Deus. E não se busca a direção de Deus de outra forma, a não ser orando, a não ser pedindo ao Senhor. Então entrega a tua vida, entrega teus negócios, entrega o teu trabalho, entrega tudo nas mãos do Senhor. Creia que Ele é poderoso para fazer uma obra maravilhosa. Eu quero orar hoje pelas pessoas que estão aí, cercadas, rodeadas pelo mal, pelo laço do maligno, pessoas que estão com confusão mental, com bloqueio na sua vida, pessoas que precisam do socorro divino com urgência, pessoas que estão aí histéricas, tomadas pela histeria, pessoas que olham para alguém da tua casa e sabem que esta pessoa sofre com transtorno, né, de personalidade. Quantas pessoas com transtorno de personalidade? Quem sabe eu esteja falando com alguém que tem esse problema e está aí sem saber o que fazer, porque hoje tudo é dinheiro. Se você procurar um profissional, ele não olha para você como uma pessoa necessitada. Um médico não olha para nós como uma pessoa necessitada. Ele olha para nós e vê como uma oportunidade de ganhar dinheiro exatamente na nossa necessidade. Quando você procura um médico, procura aí um psicólogo, procura um terapeuta, procura um psiquiatra, procura qualquer profissional na área da saúde, na área mental, eles não olham para nós e nos vê como uma pessoa necessitada de ajuda. Eles olham para nós e vê como uma oportunidade
deles ganharem ali o seu salário. E o salário que eles determinam. E tudo é caro, uma consulta é caro, um exame é caro. Tudo é caro. Tudo custa. E esse custo, muitas das vezes, nós não estamos preparados, né, para pagar, para custear. Precisamos de saúde, precisamos de ajuda, precisamos de auxílio. Mas tudo tem um preço. O nosso Deus, ele dá a bênção para nós gratuitamente. Sabe quanto que custa? Uma oração. Nós nos achegarmos diante dele. E é isso que nós vamos fazer nesta manhã. Nós vamos nos colocar diante do Senhor. E vamos fazer como Neemias, que orou a Deus. Clamou ao Senhor. Jerusalém estava destruída há 142 anos. Preste atenção nesta palavra aqui, que é maravilhosa. 142 anos. O povo estava lá, esquecido. Não tinha ninguém mais para lembrar, ninguém mais lembrava do povo, estava lá. Jerusalém totalmente derrubada, os muros, tudo destruído, o templo aos pedaços, as casas, que muitas delas tinham sido queimadas, estava lá destruído. Jerusalém estava totalmente destruída, estava quase que deserta. Algumas pessoas ao redor de Jerusalém permaneciam ainda morando, mas viviam num fracasso, numa miséria, numa fome tremenda, numa pobreza, numa miséria muito grande. Eles tinham sido esquecidos pelas autoridades, esquecido pelos grandes daquela ocasião. E aí veio o irmão de Neemias fazer uma visita a Neemias. E o irmão de Neemias contou para Neemias, olha, Neemias perguntou, e daí, como é que tá, né, o povo? O povo está sofrendo. O povo foi esquecido. O povo está lá, na maior miséria, passando fome. O sofrimento é grande. E Neemias sentiu aquela dor. Ele sentiu, era seu povo. Era o povo da sua nação. E a palavra do Senhor diz que, naquele mesmo momento, ele caiu em prantos e começou a orar. E ele orou por dias. E depois de dias de oração, ele fez um propósito a Deus. Então ele chega diante do Senhor e ele diz, Senhor, a partir de hoje eu vou orar e jejuar para que o Senhor dê o socorro àquele povo. Eu não sei de que maneira, mas o Senhor vai socorrer aquele povo. O Senhor vai dar meios daquele povo, Senhor. Não apenas sobreviver, mas se levantar. E eu me proponho, Senhor, estou disposto em sair daqui e lá restaurar os muros de Jerusalém, restaurar a cidade que está destruída e quebrada. E Neemias então fez este propósito, propôs no seu coração. E ele começou a orar e a jejuar. E ele começou a dizer, Senhor, perdoa o pecado do meu povo. O pecado, Senhor, do povo da minha nação. Perdoa o pecado deles. Sabe por quê? Entrou a idolatria. Entrou todo o mal. O povo deixou de servir a Deus. O povo se afastou de Deus. O povo se distanciou da presença de Deus. Por isso que eles estavam sofrendo. E agora Neemias está pedindo, Senhor, tenha misericórdia. Começa perdoando o pecado, Senhor, daquele povo. Pecado que eles cometeram, que levou eles a essa desgraça, que levou eles a esta miséria, a esta pobreza, que levou eles a se distanciar da sua presença. E Neemias começa a orar e a pedir. E Deus faz coisa extraordinária. Sabe como que Deus trabalhou? Deus veio aos grandes. Na época, Estaxerxes, né, que era o rei, Deus veio a ele e colocou no coração daquele homem. E ele, vendo a tristeza na vida de Neemias, então
O rei se aproxima de Neemias e pergunta para Neemias: por que você está triste? Eu tenho notado que você anda abatido, anda triste. E ele disse: olha, meu senhor, eu ando triste mesmo, porque eu fiquei sabendo que o povo de Israel está praticamente numa miséria. Está lá há anos, Jerusalém destruída. E o rei então perguntou: e o que você tem em mente? Eu gostaria, meu senhor, que o senhor me concedesse condições. A primeira coisa que eu preciso é de uma carta, porque eu não posso ir lá simplesmente restaurar uma cidade que está quebrada em meu nome. Eu preciso de uma carta, eu preciso de uma autorização. E eu preciso de dinheiro, eu preciso de comida, e eu preciso de pessoas, porque eu não posso ir lá sozinho. Sozinho também não vou fazer nada. E então o rei deu a palavra a Neemias: olha, tudo que você precisa, o tempo que você precisar, pode ir, Neemias. É isso que você quer? Restaurar a cidade da tua nação? Então pode ir restaurar Jerusalém. Deus trabalhou na vida do grande, Deus trabalhou na vida daquele líder. Ele era um líder, ele era rei. Então Deus trabalhou na vida daquele homem chamado Artaxerxes. Deus quer trabalhar na vida de alguém para te abençoar, para que você se levante, para que o teu lar seja restaurado, para que o teu casamento volte a ter aquela união. Deus quer trabalhar na vida de alguém, mas nós precisamos orar. Nós precisamos nos achegar ao Senhor. Nós precisamos pedir perdão, confessar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas iniquidades. Nós vamos orar, vamos fazer como Neemias. Vamos orar a Deus. Vamos fazer como Davi. Davi pecou, mas ele reconheceu o seu pecado e se humilhou diante do Senhor e alcançou misericórdia. Então vamos orar neste momento, vamos clamar a Deus. 116 de Salmos. Davi, ele disse: olha, o Senhor inclinou para mim os seus ouvidos, por isso invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, então eu invoquei o nome do Senhor e pedi: Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus, ele é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Eu me achava prostrado e o Senhor me salvou. Volta, minha alma, ao sossego, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu criei, por isso eu disse: estive de sobremodo aflito, em perturbação, e nesta ocasião achei que todo homem era mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Invocarei o nome do Senhor e cumprirei com os meus votos ao Senhor, na presença de todo o povo, na presença de todos os existentes da terra. Olha que coisa tremenda. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, ó Deus, nesta manhã de quinta-feira, nos colocando diante da sua presença. E queremos orar pelos milhares e milhares. Orar por aqueles que estão aí, Senhor, se sentindo reprovado, se sentindo desmerecido. Estão aí, ó Deus, sobre o jugo, sobre as perdas, sobre os prejuízos espirituais, financeiros, familiar, no casamento, pessoas com traumas, pessoas, ó Deus, que estão aí
vivendo um momento de dor, de perdas. É o luto, Pai, no meio das famílias. Famílias que perderam filhos, pais desesperados, mães inconformadas, famílias inteiras, Senhor, em lágrima, em pranto, porque perderam alguém de dentro da sua casa. Olha quantos que estão chorando, lamentando. Olha quantos que foram vítimas de um acidente, foram embora deste mundo. Olha quantos, Pai, que foram vítimas de doenças, de problemas, ataques espirituais. O matador de sonhos está aí lutando, Senhor, todos os dias, 24 horas, contra nós, contra o teu povo, contra os lares, contra as famílias, contra os cristãos, contra até os religiosos. Olha quantas pessoas precisando de socorro, pessoas que são vítimas, Pai, de violência, fobia, depressão, pessoas que estão aí, Senhor, sobre o poder, meu Pai, maligno, as estratégias do inimigo. O inimigo tem sido estrategista. As manipulações. O diabo está aí destruindo vidas. Destruindo, meu Pai, homens e mulheres, jovens e crianças. Quantos que precisam, meu Pai, do socorro divino. Que a mão do Senhor, ó Deus, possa alcançar. Livra-nos dos traiçoeiros. Nos livra, Pai, do matador de sonhos, que é o inimigo das nossas almas. Nos livra dos pensamentos negativos, da inveja, das decepções, das doenças, do desemprego, das calúnias, das separações. Livra-nos, ó Deus, da fome. Livra as nossas crianças, livra os nossos jovens. Tenha misericórdia, Pai. Nos livra das armadilhas do inimigo. Nos livra, Pai, de todo mal. A oração que Jesus nos ensina, dizendo: livra-nos, ó Deus. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal. Porque seu é o poder e a glória para sempre. O Senhor é o Deus que tem poder e domínio sobre todas as coisas. Pai, que a mão divina do Senhor possa nos alcançar, como alcançou, meu Deus. Atentou para a oração de Neemias e abriu caminho para a grande restauração, não só da cidade de Jerusalém, mas do povo que estava lá esquecido e em sofrimento. O mesmo Deus que atentou para Davi, quando orou, quando pediu, quando clamou. Ele está dizendo aqui: laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, então eu invoquei o nome do Senhor, pedindo: Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, e Ele ama, Ele vela, Ele cuida dos simples. Eu me achava prostrado e Ele me salvou. Que o Senhor possa, Pai, salvar aqueles que estão prostrados, aqueles que estão aí tomados pela depressão, pela ansiedade, aqueles que estão aí tomados pela dor, pelas perdas, pelos prejuízos, aqueles que estão aí, Senhor, sobre, ó Deus, o desespero, a histeria. Há muitas décadas atrás, a depressão era conhecida como histeria, e era a maior parte das mulheres que sofria. Quando se via uma pessoa em crise de pânico, era chamado de histérica. E o sofrimento era grande, Senhor.
E hoje, com o avanço da ciência, com mais conhecimento, com mais estudo, nesta geração presente nós estamos vendo que não é uma doença, Senhor, que surgiu agora, mas é uma doença que vem há anos, que vem há décadas, que vem há séculos. De tempo em tempo, a humanidade tem sido atingida por este mal. E agora, no século XXI, nós vemos que é a doença que mais atinge a população mundial. O mundo, ó Deus, está cercado e rodeado pela depressão. É o matador de sonhos que estão aí, Senhor, em legiões, em castas, lutando, meu Deus, contra a humanidade. Até as crianças, Pai, estão sendo atingidas. É a seta do maligno, é os dardos inflamáveis que é lançado 24 horas, Pai, atingindo, trazendo transtorno, trazendo prejuízo, fazendo o ser humano sofrer, meu Pai, que é a dor da alma. Olha quantas pessoas que estão cansadas, Senhor, de viver no seu próprio lar, em sofrimento, violência doméstica, violência sexual, abuso dentro da própria casa, filhos sofrendo com pais, com padrasto, com avós, com tios, com estranho, com parentes. Que a mão do Senhor possa alcançar, ó Deus. Quantas mulheres, ó Pai, que não é a histeria, mas, Senhor, é a depressão que tomou conta por causa, ó Deus, do desrespeito, do abuso sexual que elas sofreram. Estão aí guardados, Senhor, dores, feridas abertas na alma, Senhor, trazendo prejuízo todos os dias. Quantas mulheres até tentando tirar suas próprias vidas, meninas, crianças, meu Deus, tentando suicídio, por causa que o matador de sonhos entrou na sua casa, permissão dos próprios pais. Quem permitiu foi os adultos. Por isso que a sua palavra diz, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao matador de sonhos. Não dê lugar para ele, porque ele entra para destruir. Ele entra para ceifar vidas. E milhares de vidas são ceifadas todos os dias, Pai. Mas nós estamos aqui nesta manhã para pedir o socorro divino. Para pedir, ó Deus, o grande livramento, a proteção, segurança. Para pedir ao Senhor que venha livrar também nós, Pai. Livrar a nossa alma. Livrar-nos da morte. Os laços de morte cercaram o salmista. E a angústia do inferno se apoderaram dele. Olha os depressivos, é a angústia do inferno. Os depressivos, ansiosos, os que estão em crises de pânico. Olha as pessoas, meu Pai, que têm demência, têm problemas psicológicos, transtornos psicológicos. Nós vemos hoje até no meio dos cristãos. Nós vemos pessoas aí, Pai, com transtorno de personalidade. Olha o que o diabo tem feito, o matador de sonhos. Está aí destruindo a vida da juventude. Está aí destruindo vida de milhares de famílias. Pessoas que agora, Senhor, decidiram não ser mais ser humano. Eles estão fazendo até plásticas, eles estão fazendo, Senhor, cirurgia para mudar as suas fisionomias. Uns querem ser cachorro, outros querem ser gato, outros querem ser aves, outros querem ser cobra. Olha o que o diabo tem feito. Olha o que o diabo tem feito, meu Pai, no meio da humanidade. Não é só escravizado,
O matador de sonhos está aí acabando, meu Deus, com a vida de muitos. Destrói milhares de famílias, ceifa milhares de almas todos os dias. Que a mão do Senhor possa ir de encontro com cada um, livrando, meu Pai, neste dia. Livra a nossa casa, livra a nossa família, livra os nossos filhos, nossos netos, livra, Pai, a vida daqueles que nós amamos. Livra da angústia, do inferno que tem se apoderado, Senhor, de muitas pessoas. Livra, Pai, dá o livramento. Olha o povo brasileiro, olha os pobres, olha os doentes, os acamados, os hospitalizados, olha para os milhares de presos, caíram no laço do inimigo. Filhos de cristão, filhos de pastor, filhos de pregador do evangelho que estão aí, Senhor, hoje na prostituição, no homossexualismo, no lesbianismo. Pessoas que têm esses transtornos de personalidade, não querem assumir ser um ser humano. O diabo, Senhor, entrou na mente. O gadareno também era assim, violento, perigoso. Olha a situação do gadareno, uma legião de demônios na vida de um só homem. Olha quantas pessoas que estão aí, Senhor, sobre o laço do inimigo. Mas o Senhor promete na sua palavra. O Senhor promete lá em Isaías 45, eu irei diante de vós e endireitarei os vossos caminhos tortos. E despedaçarei as portas de bronze, quebrarei, vou esmiuçar as trancas de ferro. Destrói, meu Pai, todo laço, toda armadilha, toda manipulação, toda estratégia do inimigo. Dá vitória aos seus filhos, dá vitória para aqueles que oram conosco. Dá vitória, Senhor, dá fé, aumenta a fé de cada um. Tem pessoas que não têm mais fé. Tem pessoas que já perderam a esperança. Olha quantas pessoas, Pai, em ansiedade, em irritabilidade. Poucos sabem o que é isso. Tem pessoas que eram tão calma, tão paciente, e hoje vive tão irritada. São pessoas agressivas, são pessoas nervosas, são pessoas estressadas, esgotadas. Já chegaram no seu limite, Pai. Estão aí com irritabilidade, a falta de paciência, a tristeza, a falta de motivação. Não consegue mais, Pai, fazer as suas atividades diárias. Estão exaustas. Os traumas. Olha, Senhor, os traumas, pessoas traumatizadas. A fobia, a compulsão. Pessoas com compulsões. Crises de pânico. Olha quantas pessoas em sofrimento. Quantos, ó Deus, histéricas. Olha quantas vidas, meu Pai, precisando do socorro divino. Venha com suas mãos poderosas. Não são as terapias, Pai, que vai resolver o problema de alguém. Não é a hipnose que vai resolver o problema, Senhor, da humanidade. Não. Através da oração, Pai, nós acreditamos que vamos, meu Pai, alcançar a bênção para os necessitados, para os da nossa casa, para aqueles que fazem parte da nossa família e para aqueles cujos nomes estão aí nos pedidos de oração, nas igrejas, nos altares. Pessoas, ó Deus, que faz parte do canal, os canais de oração. Quantas pessoas que têm aberto a oportunidade para que o sofredor, para que o doente, o enfermo, possa, ó Deus, entrar em contato, fazer o seu pedido de oração. E olha quantos pedidos de oração que são escritos todos os dias, Senhor. Pessoas almejando, desejando
o milagre, a cura, a libertação total. Que o Senhor possa nesta manhã, neste dia, nesta quinta-feira, o Senhor possa alcançar cada vida. O Senhor possa, ó Deus, entrar com a providência divina, suprindo a necessidade, Pai, dos que estão em sofrimento, abrindo as portas para os desempregados, usando de misericórdia para com aqueles que já estão lá hospitalizados. Que o Senhor possa, meu Pai, socorrer os milhares e milhares que estão aí em tratamento e não vê melhora, tomando, Senhor, medicamentos fortíssimos, fazendo terapia, não sai dos consultórios, Pai, de psiquiátricos. A ansiedade, a depressão, o estresse. Pessoas que estão aí, ó Deus, e precisam urgentemente serem alcançados pelas mãos divinas do Senhor, as mãos saradoras, as mãos que curam, que libertam. Só o Senhor para fazer a obra. Sua palavra lá no livro de Jeremias, a sua palavra é clara em dizer que não existe ninguém semelhante ao Senhor. O próprio salmista Davi, ele disse, lá no Salmo 106, não há ninguém semelhante ao nosso Deus e nada se iguala às suas obras. Somente o Senhor para fazer maravilhas, libertar o oprimido, quebrar os laços, para que estas vidas se escapem. Davi, ele disse lá no Salmo 142, orando lá dentro da caverna de Adulão, ele disse, Senhor, uma coisa eu lhe peço, quebra os laços que estão sobre mim, para que eu possa ficar livre, para que eu possa escapar, para que eu possa ser liberto e voltar a render graças ao Senhor. Lá no Salmo 124, quando Davi exalta o Senhor dizendo, olha, se não fosse o Senhor que esteve conosco, nós teríamos sido destruídos completamente. Quando os homens vieram sobre nós, rangendo seus dentes, irados, eles teriam passado sobre nós como águas torrentes, águas impetuosas, teriam nos submergido. Nós teríamos sido aniquilados, se não fosse a mão do Senhor que quebrou o laço e nós escapamos, como o pássaro escapa do laço do passarinheiro, aleluias. E ele diz, o laço se quebrou e nós ficamos livres. Que o Senhor possa quebrar os laços, para que nós possamos ficar livres, Senhor. Os que estão aí acorrentados, aprisionados, amarrado. Olha quantas pessoas aprisionadas espiritualmente. Olha quantas pessoas amarradas, com tudo amarrado, não conseguem fazer nada, nada dá certo. Está doente, está oprimido. Olha os que estão presos, aguardando pela justiça. Nem os advogados não conseguem, Senhor, fazer nada. Olha quantas pessoas que precisam do socorro divino. Os idosos, Pai, que foram levados para os asilos e aguardam lá dentro dos asilos, aguardam o seu dia de morrer. Acabou a esperança. Este pai, esta mãe, olha os drogados, alcoólatras. Quem vai libertar este povo? Quem se importa com este povo? Quem se importa, Senhor? Quem pode livrar este povo? Quem pode quebrar as correntes? Quem pode, Senhor, quebrar o laço para que estas vidas, Pai, escapem com salvação? Quem pode salvá-los? Somente o Senhor. Não há ninguém semelhante ao Senhor e nada se iguala às obras que o Senhor faz. Quebra o laço neste dia contra este lar, esta casa, o nosso Brasil, o povo brasileiro, contra os idosos, as crianças, os jovens.
Olha os médicos, olha os hospitais lotados. O matador de sonho está lá, Senhor, andando pelos corredores, entrando nos quartos, nos UTIs, nos CTIs, nos centros cirúrgicos. O matador de sonhos está lá, ceifando alma todos os dias. Quem, ó Deus, que pode escapar da mão do matador de sonhos, se não for o Senhor quebrando os laços e o repreendendo e botando o diabo para correr, e botando as legiões para correr, e botando, Senhor, o matador de sonhos para correr, de dentro dos hospitais, dos prontos socorros, das estradas, do trânsito, das cidades, dos municípios, dos países e das nações. Olha quantas nações sendo destruídas, olha quantas pessoas, meu Pai, morrendo. Anula, meu Pai, a força do inimigo. Porque o sacrifício vivo do Calvário, Jesus morreu na cruz do Calvário para que a humanidade fosse salva. Não é o sacrifício vivo que será anulado, mas a força do inimigo, Senhor, que será anulada no dia de hoje. E vidas serão salvas. Vidas serão, meu Pai, resgatada das garras do inimigo, das garras da morte, das garras do destruidor. Livra dos assaltos, dos roubos, dos sequestros, dos acidentes. Livra, Pai, o teu povo, livra a nossa nação, livra-nos de todo mal e de todo perigo. Que esses laços, Pai, sejam verdadeiramente quebrados, que estas portas de impedimento sejam derrubadas, meu Pai. E que aqueles que estão em prisões, ó Deus querido, Deus amado, sem poder ver a luz, possam, meu Pai, receber de volta a sua liberdade. Que o sol da justiça possa brilhar, meu Pai, nos lares, possa brilhar da nossa nação, brilhar na vida do povo brasileiro, na vida das nossas crianças que estão aí, meu Pai, debaixo de um jugo, sendo, ó Deus, violentadas, sendo, meu Pai, maltratadas em silêncio, e ninguém, meu Pai, consegue ouvir os gritos de socorro. Ninguém consegue, Pai, ouvir os gritos de socorro de uma mãe, de um idoso, de uma idosa, de uma criança, Pai, que está, Senhor, sobre o jugo, sobre a destruição do inimigo. Que o Senhor possa socorrer. É o nosso pedido, é a nossa oração nesta manhã, com toda a sinceridade, com toda a fé, de todo o coração nós pedimos. Em nome de Jesus Cristo, olha para aqueles que estão derramando lágrimas, Senhor, que estão cansados de viver esta vida de sofrimento, uma vida desgraçada, Senhor, uma vida de miséria, de pobreza, uma vida de escravidão. Quantos que estão nos ouvindo agora e se encontram nessa situação e precisam ser libertas, precisam ser socorridas, precisam ser salvas. Esses laços precisam ser quebrados e estas vidas, Pai, precisam ser libertas urgentemente. Nós lhe pedimos, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, levante a tua mão, diga também graças a Deus. O salmista está dizendo: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livrou da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Eu andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, disse o salmista,
Por isso eu disse, estive de sobremodo aflito, mas o Senhor livrou a minha alma da perturbação. Eu estava acreditando que todo homem era mentiroso. Mas hoje é diferente. Eu darei graça ao Senhor pelos benefícios que Ele usou para comigo. Oh, aleluias! Olha que coisa tremenda. Que Deus abençoe a todos vocês. Curtam, compartilhe esta oração. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sininho, deixa aí o pedido de oração. Mas não deixe de curtir, viu? Porque quando você curte, você está nos ajudando a levar o que há de melhor, que é a bênção de Deus aos lares e aos corações. Então curta para nos ajudar e compartilhe esta oração com o máximo de pessoas que vocês puderem. Parentes, amigos, vizinhos, conhecidos. Compartilhe. Seja um canal de bênção, nos ajude a levar as bênçãos de Deus aos necessitados. Você tem alguém preso? Tem alguém da tua família que está preso? Você tem condições de mandar mensagem? Mande a mensagem. Ou quando você for fazer visita, diga para esta pessoa que você tem orado, que você faz parte de um canal que ora por eles. Nós temos orado pelos presos. Não é só da nossa cidade, mas do Brasil inteiro. Todos os presos que estão aí sobre prisões espirituais, prisões físicas. Nós temos orado pelos presos. Tem alguém doente na tua família, você vai visitar? Leve o celular. E durante o período da visita, deixa ele ouvir a oração. Ou se tem condições de mandar esta oração para alguém que está lá dentro do hospital internado, mande. Peça permissão para os enfermeiros, para os médicos, para colocar esta oração para aqueles que estão em coma, aqueles que estão sedados, entubados, poderem ouvir, porque eles estão em coma. Não move o seu corpo, mas a sua mente está ali, está ouvindo, eles estão ouvindo. Eles só não podem responder, mas eles estão ouvindo. E é importante que eles ouçam a oração, sabendo que tem alguém orando por aqueles que estão hospitalizados, estão internados, estão em coma, estão sedados, estão entubados. Tem alguém pedindo socorro para Deus em favor deles. Deus vai fazer a obra. Deus vai alcançar ao necessitado. Tenha certeza. O salmista, ele disse: o Senhor livrou a minha alma da morte, livrou os meus olhos das lágrimas, me livrou de chorar, e livrou os meus pés da queda, me livrou de cair, de tropeçar, de ser derrotado, de viver no fracasso. Deus me livrou. Então ele já recebeu a bênção e nós também. Ele clamou, ele disse: olha, quando me senti cercado pela angústia do inferno, neste momento eu clamei ao Senhor. Justo é o nosso Deus, misericordioso é o nosso Deus, que me ouviu dos altos céus. E imediatamente, isso foi instantaneamente. Não foi uma semana depois, um mês depois, não. Você não tem que esperar para receber a bênção, você vai receber agora se você crer. Receba aí onde você está. Receba o milagre, a cura, a libertação, o resgate. Você que está em perigo, você que está sendo ameaçado, receba de Deus a bênção. Receba neste momento. Que Deus te abençoe, te socorra, te livre, te guarde e te proteja. Você e toda a sua família. Nós vamos ficando por aqui. Eu deixo um forte abraço a todos. Da parte da evangelista Odete, do pastor Milton, também um forte abraço. E de toda a família Rodrigues. Deus abençoe tua família. Deus abençoe o povo brasileiro. Deus abençoe as famílias, os intercessores. Deus abençoe as nossas crianças, as autoridades brasileiras, os nossos jovens, os idosos, os presos. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos voltar à noite, nesta quinta-feira, com a oração da noite. Até lá. Deus te abençoe.